pessoal, tudo bem? Estamos aqui de volta com o nosso ABI Saúde, que é esse canal aqui no YouTube da ABI, onde a gente vai bater um papo sobre saúde com importantes fontes, né, qualificadas sobre saúde no país. E hoje a gente está aqui com duas convidadas super especiais. Opa, gente, desculpa, meu gatinho entrando aqui para fazer uma festa. Desculpem, mexendo na minha câmera. Olha esse danado. Gente, obrigada por estarem aqui acompanhando a gente nessa live de hoje. O nosso bate-papo hoje a gente vai falar sobre imunização, né? A gente prossegue, então, a nossa série ABI Saúde, que é uma iniciativa da Comissão de Assistência Social, atendendo aí uma demanda dos nossos associados em relação a informações qualificadas e confiáveis sobre saúde, como parte também das nossas ações aí pela ABI contra as fake news na saúde. Agradecemos a todos os profissionais de saúde que estão aí na nossa linha de frente, né, desse momento tão difícil das nossas vidas, e parabenizamos também todos os profissionais de saúde que estão aí realizando esse trabalho tão importante para a gente. E agradecemos especialmente aqueles todos que defendem a ciência e o Sistema Único de Saúde. Bom, nessa segunda edição aqui do nosso ABI Saúde, a gente tem duas convidadas super especiais. É a médica pediatra Isabela Malalei, que é vice-presidente da Sociedade Brasileira de Imunizações, e a biomédica e imunologista Lúcia Abel Awad, que ela é pós-doutora em doenças infecciosas e é pesquisadora associada da USP. Muito obrigada a vocês duas por estarem aqui, atendendo o nosso convite, participando com a gente desse espaço. Tudo bem, doutora Lúcia? Tudo bem, doutora Isabela? Muito bom estar aqui com vocês, é um espaço importante. Quanto mais canais de comunicação transparente, adequada, melhor para essa situação que a gente está vivendo hoje. A gente chama não só da pandemia da Covid, mas uma infodemia, quer dizer, uma pandemia de desinformação, informação demais e confusão, né? Então, vamos tentar esclarecer aqui o que a gente puder. Com certeza, com certeza. Doutora Lúcia, obrigada de estar aqui. Bom dia a todos, bom dia, Rosane, todos que estão nos ouvindo. É um prazer enorme estar aqui com vocês e poder compartilhar informações importantes relacionadas às vacinas, à pandemia e esse cenário da Covid-19. Muito obrigada. Gente, para entrevistar aqui nossas convidadas especiais, a gente tem hoje o super querido nosso Kleiber Fintelmann, que é membro do Conselho Fiscal da ABI e também da nossa Comissão de Assistência Social. Obrigada, Kleiber. Bem-vindo aqui. Obrigado a você, Rosane. Bom dia a todos. Bom dia, doutora Lúcia, doutora Isabela. E muito obrigado por vocês aceitarem esse convite de participar aqui desse trabalho da nossa centenária e combativa Associação Brasileira de Imprensa. Sejam bem-vindas, ok? Que bom, gente. Olha, então, a gente vai iniciar aqui nosso papo. Eu queria fazer uma breve introdução aqui para a gente. A gente, em meio a essa pandemia, né, de negacionismo que parece dominar o país, as vacinas contra a Covid surgem como um poderoso antídoto e também trazendo muita esperança para todos nós, né? Entre os associados da nossa ABI, a maioria, que é da turma 60+, muitos já receberam a primeira dose, vários outros também já receberam a segunda dose. Mas, afinal, as vacinas fazem mesmo efeito? Que tipo de efeito elas fazem? É possível flexibilizar as medidas de prevenção depois de tomar a segunda dose? Quais são os cuidados que precisam continuar a ser tomados? E como combater essa praga das fake news que já há algum tempo vem descredibilizando as vacinas aqui no Brasil? Essas e outras questões a gente quer abordar, então, hoje nesse bate-papo aqui na live no canal do YouTube da ABI. Bom, e para começar as nossas perguntinhas, eu queria fazer uma breve apresentação também da doutora Isabela e da doutora Lúcia. A doutora Isabela
Isabela Balaleia, ela é pediatra, vice-presidente da Sociedade Brasileira de Imunizações, a SBIM. Ela é presidente do Grupo de Trabalho sobre Vacinação do Conselho Regional de Medicina do Estado do Rio de Janeiro, CREMERG. Possui mais de 30 anos de experiência em saúde escolar e na elaboração de campanhas de comunicação e educação em saúde. Ela é membro do Departamento Científico de Saúde Escolar da Sociedade de Pediatria também do Estado do Rio de Janeiro, a SOPERJ. E a doutora Lúcia, também outra querida autoridade aí nesse assunto, ela é imunologista, biomédica, mestre e doutora em microbiologia e imunologia pela Unifesp, USP e National Institute of Health, NII. Ai, meu inglês está péssimo. Possui pós-doutorado em doenças infecciosas pela USP e pelo Hospital Israelita Albert Einstein, atuando também como pesquisadora associada da USP. Elas são duas super autoridades nesse tema imunologia e vão tirar aqui hoje muitas das nossas dúvidas. Weber, você começa daí? Weber, começa daí com as perguntinhas? Está me ouvindo? Sumiu meu... Você quer começar daí com as perguntas ou eu começo daqui? Estou apanhando aqui, peraí. Ah. Oi. Sim, você quer começar fazendo alguma pergunta para a doutora Isabela ou a doutora Lúcia? Ou eu começo aqui? Acho que voltou, peraí. Oi. Está me ouvindo? Vou ter é melhor que colocar Você quer sair e voltar? Olha, enquanto isso, então, eu vou fazer aqui uma perguntinha aqui para a doutora Isabela. É a primeira vez, doutora Isabela, que o país vai realizar duas grandes campanhas de vacinação em massa da população adulta ao mesmo tempo, né? Contra a Covid e contra a gripe. Ambas protegem contra a síndrome respiratória aguda grave, que ocorre em casos mais severos, né? No caso da gripe ou da Covid. Qual o intervalo de tempo entre a aplicação da vacina contra a influenza e de uma das vacinas aí disponíveis contra a Covid? E qual dessas vacinas deve ser priorizada no momento, doutora? Então, eu vou começar pela priorização. Obviamente, a vacina que deve ser priorizada, quer dizer, tomada primeiro, é a vacina Covid-19. Por todo o cenário, a gente tem uma urgência de vacinar a população para essa doença. São 14 dias entre uma vacina Covid, qualquer uma das duas, e qualquer outra vacina, inclusive a influenza. E a gente tem duas vacinas. Então, a gente tem a Coronavac, que tem, entre a primeira e a segunda dose, 2 a 4 semanas. Acho que a maioria do país está fazendo com 2 semanas. Então, com 2 semanas, fica complicado você fazer a influenza entre uma dose e outra. Então, claro, se você tiver condições, eu sei a data prevista, marcada, né, para a minha segunda dose. Eu vou calcular, eu vou tomar a vacina 15 dias antes, quer dizer, no 15º dia. Então, para a Coronavac, de maneira mais resumida, tem se falado em 2 semanas depois da segunda dose, mas é por esse motivo. Já para a vacina AstraZeneca, que a gente tem um longo período entre a primeira e a segunda dose, de 12 semanas, né, 3 meses, a gente tem toda a condição de fazer a influenza entre uma e outra, respeitando 14 dias depois da primeira e 14 dias antes da segunda. Vale lembrar que isso é uma precaução. Então, se alguém, por acaso, tomando o 13º dia, não precisa ficar nervoso, não é para fazer. Por que da precaução? Todo mundo sabe que é uma vacina nova, a vacina Covid. Então, a gente precisa preservar a observação de evento adverso. Se eu tomar 2 vacinas juntas e tiver um evento adverso, eu não vou ter como saber qual das duas causou esse evento adverso. E, por isso, se você tiver uma urgência, e eu faço questão de falar isso, porque assim, não é tão raro, e eu já vi acontecer. Se você teve um acidente de risco para raiva,
foi mordido por morcego, um cachorro que você não conhece, enfim, outras situações, esse intervalo não vai ser respeitado, porque aí não faz sentido eu deixar essa pessoa no risco para uma doença grave só para observar evento adverso. Eu vou fazer. Assim como o tétano. Se você teve um acidente de risco para o tétano e precisa tomar a vacina, imunoglobulina, não tem intervalo mínimo. Então, assim, é isso que eu quero deixar claro. Mas isso não quer dizer que você... então não vou esperar os 14 meses. Espera. É importante para você e é importante para a ciência. Certo. Voltei, Rosane. Sim, Eu claro. queria pegar o gancho aí na sua pergunta para a doutora Isabela e te garanto que não estou agindo em interesse próprio. Existem dúvidas sobre a vacina da Covid-19 e o consumo de bebida alcoólica. A senhora poderia falar sobre isso? Qual o intervalo? Se existe alguma indicação, quantos dias antes e depois? Poderia falar sobre isso? Eu gostei da parte que você disse que não é por interesse próprio. Essa é a pergunta que mais a gente recebe. Você acredita nisso? É uma pergunta muito comum. Lá atrás, gente, quando a vacina Sputnik começou, lembra que não tinha vacina ainda, e a vacina Sputnik começou a ser usada na Rússia. E aí os russos disseram que precisava de 30 dias de intervalo entre Sputnik e bebida alcoólica. Depois disso, a tal da infodemia tem de tudo sobre esse assunto. E o pior, eu já soube de vacinadores que recomendaram para as pessoas ficar 15 dias, 30 dias, e cada um, quando é desinformação, cada um diz uma coisa. Então, lá no site da SBIM, está lá a resposta. Não existe. E tem doutores dizendo que diminui a resposta, que interfere na imunidade. O que baixa a imunidade é você ter alcoolismo, é você ter uma cirrose hepática por uso de álcool, isso é outra coisa. Claro que bebida exagerada, Kleiber, pelo amor de Deus, não, né? É só ali moderada e não tem nenhuma contraindicação. Você pode tomar antes, pode tomar uma taça de vinho, uma cerveja para comemorar que tomou a primeira dose, pode tomar 2 para comemorar que tomou a segunda dose. Então não beba demais, não por causa da vacina, porque beber demais não é bom. Obrigado, doutora. Liberado, Kleiber. Eu queria perguntar aqui para a doutora Lúcia, a gente teve também recentemente aí muita repercussão em torno do caso do ator Estênio Garcia, que teve Covid depois de ser vacinado, e também a gente teve, infelizmente, a morte do cantor Agnaldo Timóteo logo após, né, ser também vacinado. Isso levantou, esses 2 casos levantaram novamente desconfianças da população em relação à eficácia e à segurança das vacinas atualmente disponíveis. Como combater isso, doutora Lúcia? Olha, esse é um assunto que muitas pessoas estão ainda com muitas dúvidas, né? E o que a gente sabe é que não existe nenhuma vacina 100% eficaz e que garanta 100% de produção de anticorpos. Nós não temos essa vacina ainda. Existem vacinas, obviamente, como a vacina da Pfizer, a vacina da Moderna, que tem uma eficácia acima de 95%, que são vacinas excelentes, né? Mas no caso do Estênio Garcia e do Agnaldo Timóteo, eles haviam recebido, sim, a vacina, só que eles acabaram tendo uma infecção. Então, a gente precisa entender em que momento essa vacina foi administrada, né? Em que momento ele foi contaminado. Isso é determinante até para entender esse cenário. Por outro lado, você também tem a questão das comorbidades. O Estênio Garcia tinha, se não me engano, 88 anos, o Agnaldo Timóteo por aí também. São pessoas idosas. Então, a gente sabe que o sistema imunológico ele não trabalha adequadamente e não tem a produção de anticorpos como tem uma pessoa mais jovem. E isso também tem interferência na eficácia da vacina, né?
E o que a gente tem que observar é isso, se eles tinham alguma doença já de base, né? E que momento eles acabaram se contaminando após a vacinação. E, de novo, nenhuma vacina dá garantia 100% de segurança. Por isso que é importante, após as pessoas receberem as vacinas, acabarem tendo que ainda manter os critérios de distanciamento social, uso de máscara, né? Evitar locais de aglomeração para justamente não se exporem a uma possível infecção, né? Então, não é que as vacinas não funcionem, pelo contrário, as vacinas funcionam e funcionam muito bem. Já foi comprovado isso em inúmeros artigos científicos de impacto internacional, inclusive está disponível ali na base de dados do PubMed, né? E qualquer um pode checar essas informações. As vacinas devem ser administradas assim, porque é a nossa única arma contra essa pandemia. É melhor a gente ter uma eficácia que seja de 50%, acima de 50%, que é preconizado pela Organização Mundial da Saúde, do que não ter proteção nenhuma, né? Então, eu queria deixar esse recado aqui. Por favor, tome as vacinas são protetoras e salvam vidas. Com certeza. Posso complementar, Rosane? Claro! Um dado bem recente, eu acabei de receber o boletim epidemiológico, com, inclusive, a inclusão dos eventos adversos aqui no país, do Ministério da Saúde. Confesso que não tive tempo de ler ainda, recebi um pouco antes de estar aqui, mas, assim como a gente vê no Chile, o Chile tem um exemplo que eu acho muito bom, porque é um país latino-americano, como nós, é um país que está usando basicamente a Coronavac, quase a totalidade de vacinas que foram aplicadas lá foi Coronavac, como aqui, até a maioria ainda foi Coronavac. E o que o Chile viu? Entre a primeira e a segunda dose, aí complementando essa situação, né, das pessoas que morreram e tiveram Covid, etc., entre a primeira e a segunda dose, a proteção com Coronavac foi muito baixa. Mas com a segunda dose, a redução da doença, não estou falando de eficácia da vacina, mas o quanto impactou na população vacinada. Então, o impacto foi de pelo menos 50%. E a gente tem números maiores que esses no Brasil. Tem um gráfico agora nesse boletim que né, o Ministério da Saúde publicou agora, com uma curva interessante de eventos adversos, e aí você tem uma curva alta de mortes. Então, aí essas pessoas que morreram de Covid entre uma dose e outra. E à medida que o tempo passa, que as pessoas vão recebendo a segunda dose e tendo tempo, né? Como a Lúcia falou, a vacina não protege imediatamente. Você precisa de, no mínimo, 14 dias depois da segunda dose para dizer eu atingi a eficácia esperada. Em relação à AstraZeneca, a capacidade na prática de evitar doença foi maior que 85% com uma dose. Então, é muito importante. E tem uma coisa que eu digo, eu recebi um monte, vocês devem ter recebido um monte, de postzinhos no WhatsApp, que era a foto da pessoa que morreu, escrito, morreu depois de tomar a vacina. Mas eu gostaria muito que alguém fizesse os posts dessas pessoas que não morreram graças à vacina. Porque é isso que a gente está vendo na prática. Né? Então, é verdade. Vamos fazer uns posts assim, esse aqui não morreu graças à vacina, não morreu. E em relação aos idosos, é verdade o que a Lúcia disse. Idoso, a gente sabe que tem uma tendência a responder pior. Mas com a Covid parece não ser bem assim, porque o resultado, tanto no Brasil quanto lá fora, em relação, e com várias vacinas, inclusive as nossas, de impacto na população idosa, é fantástico. Tem agora a publicação, aliás, a publicação não, foi uma matéria, de uma idosa que mora numa instituição de longa permanência, né? Uma casa de idosos, enfim. E esse grupo de idosos viveu uma situação horrível o ano passado, em que de 30 e tantos, não me lembro os números, 16 morreram. Imagina o impacto disso, né, numa comunidade de idosos. E esse ano eles se infectaram. E, claro, entraram em pânico.
nenhum morreu. E é importante assim, salientar o que a Isabela está falando, que precisa entender qual é o momento da segunda dose que o Estênio Garcia e o Agnaldo Timóteo tomaram, porque você tem que esperar aí pelo menos 28 dias para o sistema imunológico começar a produzir os anticorpos e esses anticorpos serem protetores. E tem essa também. Então, a gente precisa entender em que momento eles pegaram a infecção, se deu tempo desses anticorpos serem produzidos em grande quantidade. Então, qualquer vacina hoje que for administrada, você tem que ter esse período, né, essa janela imunológica, que é o tempo que o sistema imunológico demanda para poder produzir esses anticorpos vacinais, né? Isso é muito importante salientar. E, obviamente, que as vacinas protegem, inclusive os idosos, isso é fato, tanto é que a gente não vê número de casos de Covid em idosos, que são aqueles que já receberam as vacinas. O que nós estamos vivendo hoje é um aumento crescente de jovens sendo hospitalizados e acometidos e infectados, né? Então, assim, a vacina protege idosos, sim, né? E isso já foi comprovado, isso tem que ficar claro, e é importante respeitar esse tempo do efeito da vacina. Por isso que tem que se manter essas regras de distanciamento social e uso de máscara, né? Doutora Isabel. Atrapalhando mais um pouquinho, só para não esquecer de falar isso aqui, tem muita gente dizendo que, está vendo, vacinou os idosos, agora a doença está dando em adulto. Não, essa relação não existe. O que é o contrário. A gente está no pior momento da pandemia, nunca tivemos tantos casos, e os idosos estão vacinados, então diminuiu neles. Ou mais, quer dizer, os gráficos mostram que estava crescendo em todas as faixas etárias, vacinamos os idosos, e também tem resultado para profissional da saúde, e aí cai nesse grupo e no outro não cai. É isso. Não é no outro que está crescendo mais, é no outro que não está caindo. Sim, é isso. Inclusive, quando ela falou isso, eu até ia comentar, né? Porque a gente está tendo agora um número muito maior de pessoas mais jovens, né? Abaixo de 60 anos, 50, 40, 30, apresentando quadros mais graves. É porque provavelmente ainda não foram, quer dizer, já tem, claro, é nítida essa proteção, né? Para esse público mais que foi priorizado. Doutora Isabela, a senhora falou nas reações, né? A senhora poderia falar das reações adversas? Quais têm sido as mais comuns, né? Como proceder nesse caso? E se tem sido iguais as reações das duas vacinas aplicadas no Brasil? Boa pergunta, né? É a dúvida do momento, né? Com todas as informações aí sobre trombose, pode vacinar, não pode, o país tal cancelou, enfim. Primeiro entender que realidades diferentes de diferentes países vão fazer com que a conduta seja uma ou outra. Então, não dá para comparar, Portugal não vai mais fazer a vacina AstraZeneca. Sinceramente, a gente vive hoje um momento de muita tensão, de orientação, de sinalizar para as pessoas, olha, isso é muito raro, mas se você apresentar tal e tal sintoma, você tem que procurar, etc. As reações, né, os eventos adversos, não são iguais, né, são, em termos do que pode os sintomas, são parecidos, mas a incidência é diferente. Então, a Coronavac, ela dá mais dor no braço, igual a da gripe, né? Não é o braço cair, não, mas é aquele incômodo no braço, pode dar uma febrinha, pode dar um mal-estar, e é isso que é o esperado. Em relação ao não esperado para a Coronavac, quer dizer, como aconteceu com essa história da trombose com a AstraZeneca, a gente tem mortes, como eu falei, mas todas elas identificadas o motivo, nenhuma morte causada pela vacina. Isso é outra coisa que tem que saber interpretar. Você olha lá, tá vendo? Morreu gente depois da vacina. Não, isso é obrigatório, porque eu tenho que investigar para dizer, não, morreu de infarto, morreu porque tinha que morrer, morreu porque... Enfim, né? E não da vacina. Então, a gente não tem caso de pessoas que morreram de nenhuma
das duas vacinas, exceto em relação à trombose, que também tem relato de trombose com a Coronavac. Então, lembrando que relato é uma coisa, relação causal é outra. A AstraZeneca é uma vacina que a gente chama mais reatogênica. Ela causa mais eventos adversos. Eu tomei a AstraZeneca, no dia seguinte eu parecia, nossa, coisa, querendo uma cama, me arrastando, me sentindo mal, aquela sensação ruim. Não tive febre, mas febre é muito comum. Então, para a AstraZeneca, esse quadro, no dia seguinte, de febre, dor de cabeça, dá em 25% a 50% das pessoas. Então, tem que ter calma. Não é uma dor que não aguento, não é um quadro que você, tomando um antitérmico, um analgésico, não vai passar. Mas é um arrastado nas primeiras 24 horas, pode chegar a 48 horas. Em relação à trombose, isso ainda é muito discutido. Os casos estão sendo investigados, tem algumas evidências que pode sim ter sido causado pela vacina da AstraZeneca e da Janssen, que tem é o mesmo tipo de vacina, né? Tanto Janssen quanto a AstraZeneca. Mas a conclusão é: a vacina AstraZeneca causa muito menos trombose do que fumar, muito menos trombose do que usar pílula anticoncepcional. E mais importante, muito mais trombose, aliás, muito menos trombose que a doença Covid. O último número que eu tenho, 165 mil pessoas para cada 1 milhão de pessoas que tiveram Covid apresentam um quadro de trombose. Para a vacina, é 0, eu nunca consigo me lembrar o número de zero. É 0,001. 00, aí fica 001, 003, enfim. Então, gente, evento adverso raro acontece, e não é só com vacina Covid. Com vacina tríplice bacteriana, essa vacina de teria tetracoqueluche que as crianças tomam no primeiro ano todinho, tem evento adverso grave. Raro. A vacina da polio oral, a gotinha, quando era tomada antes, no primeiro ano de vida, ela era capaz de causar um caso de polio, causar a polio em cada 1 para 2 milhões de crianças. E aí a gente acabou com a polio. Então, assim, não é diferente de medicamento. Medicamento que causa... Eu sou pediatra, não estou acostumada com medicamento que causa trombose. Mas medicamento que causa trombose tem um monte, né, que aumenta o risco para trombose. Então, gente, não dá para brincar com a Covid. É importante estar informado, é importante saber que se sentir qualquer coisa, o que você pode sentir? Uma dor de cabeça, é difícil, porque eu disse que 25% a 50% tem dor de cabeça. Mas uma dor de cabeça realmente não é muito forte. Vale procurar o médico para saber. Se você está com peso nas pernas, não confunda o peso nas pernas com isso que eu senti, que eu me arrastava. Não era peso na perna, era mal-estar. Né? Então, esses são os principais sintomas. Se você tiver depois da vacina AstraZeneca, você deve procurar. Eu sugiro procurar uma consulta médica, né? Uma emergência, enfim. Você precisa ser avaliado por um médico. Mas, de qualquer forma, todos podem ficar tranquilos que ainda não teve nenhum caso de começar a criar caudas ou escamas, não, né? Bom, eu até agora não virei jacaré. Então, tá bom. Não conheço ninguém, não fizeram nem... Aliás, mentira. Todo mundo que toma vacina me manda um post. Virei jacaré. Então, assim, talvez isso possa ser uma verdade. Mas nada indica que a gente vai ter uma população de jacarés. Ok, obrigado, doutor. Doutora Lúcia, eu queria te perguntar aqui, né, porque são muitas realmente dúvidas e, enfim, muita gente, aqui no estado do Rio foi revelado que pelo menos 5% aí da população que fez a primeira dose não está tomando a segunda, mas acho que o número até tem sido maior
na média nacional. Muita gente não está retornando ao posto de vacinação para tomar a segunda dose. Na sua opinião, a que isso se deve? A essas fake news, esses boatos que ficam acontecendo por aí? E o que pode ocorrer com uma pessoa que ela não toma a segunda dose? Olha, isso vem acontecendo de fato, e infelizmente é uma realidade que a gente tem evidenciado, né? E é um fenômeno chamado de abandono vacinal, né? E pode ocorrer por diversos fatores. Uma pessoa esqueceu, ou passou a data, ou simplesmente ela não tem condição, até por, enfim, de transporte, de ir até o posto de saúde para também receber a segunda dose. Pode ser inúmeros fatores, mas o que é importante salientar é que se deve tomar a segunda dose, né? Deve tomar, por quê? Porque hoje todas as vacinas disponíveis, elas foram testadas com 2 doses, a eficácia delas se mostra efetiva com 2 doses, né? Então não adianta nada a pessoa tomar uma dose e falar assim, depois eu tomo, quando der tempo, ou quando eu tiver condição. Não, ela tem que obedecer o espaço, o intervalo entre uma dose e a outra e deve receber, sim, a segunda dose. Mas passou o tempo da segunda dose, será que eu posso tomar depois a segunda dose? Deve tomar a segunda dose, mesmo que tenha passado o período da segunda dose, ou por esquecimento, ou por algum fato que impediu a pessoa de ter recebido a segunda dose naquele prazo determinado, né, entre uma dose e a outra. Então, é importante registrar aqui que, em relação a fake news que também existem, não vou tomar porque existem relatos de trombose com a vacina de Oxford, da AstraZeneca, eu não vou me arriscar. Não, todas as pessoas devem tomar as vacinas, né? Os efeitos colaterais, como bem dito pela doutora Isabela, elas são mínimos, né? Existem relatos, sim, enfim, internacionais relacionados a quadros de trombose, mas são raríssimos, né? A pessoa que toma pílula anticoncepcional, ela tem um risco muito maior de ter trombose do que tomando uma vacina de Oxford, por exemplo, né? E se a gente for ler a bula dos remédios, a gente, né, não toma remédio nenhum, porque os efeitos colaterais são enormes, né? Então, os benefícios de se tomar as vacinas são enormes, e a gente não deve deixar de tomar nem a primeira e nem a segunda dose. Quem perdeu o prazo da segunda dose deve procurar o posto mais próximo para receber a segunda dose e garantir a sua imunidade. Doutora Lúcia, pois não. Sobre a dúvida, ou evitar o risco, as pessoas têm que prestar atenção para não tomar uma dose de cada marca, não é isso? Sim. Uhum. Isso é extremamente importante que você falou, porque todos os estudos foram feitos com a primeira e a segunda dose da mesma vacina. Nós temos que nos nortear pelo que a ciência traz de resultados para nós. Existem estudos sendo feitos, né, fora do país, e também aqui em alguns países próximos aqui da América Latina, que eles estão administrando a primeira dose de uma vacina e a segunda dose da outra vacina, mas são ainda estudos, a gente não tem nada comprovado. Então, deixando o recado aqui, todas as pessoas devem receber a primeira e a segunda dose da mesma vacina. Fiquem de olho nisso, pegue a sua ficha de vacinação, olhe lá, a primeira dose, foi da Coronavac, então a segunda dose deve ser da Coronavac, a primeira dose foi da vacina de Oxford, deve ser a segunda dose de Oxford. Isso tem que ficar bem claro aqui. Mas existem relatos dizendo que aumenta a imunogenicidade das vacinas, se eu administrar uma vacina de Oxford e depois tomar a da Coronavac. É verdade, existem relatos, mas ainda não tem nada comprovado. E a gente tem que seguir a ciência, o que a ciência traz de informação para nós. Vou só completar, em relação acho que 1,5 milhão de pessoas que não tomaram a segunda dose, complementar o que a Lúcia colocou, que é muito importante que a gente conheça, que a gente tenha dados. Isso é um problema entre nós, né? Porque quando a gente fala de confiança em vacina, hesitação em vacinar, que entra aí, como a Lúcia falou, vários fatores, inclusive não é o que não quer, mas o que atrasa também
vamos ver que essas pessoas, elas deixaram de receber a segunda dose, não foi agora que saiu sobre trombose, não foi agora que saiu que a Europa, enfim. É claro que a gente precisa do dado. As pesquisas sobre intenção de vacinar contra a Covid, em dezembro, o número de pessoas em dúvida ou que diziam que não iam vacinar era maior do que há um mês atrás. Então, assim, o que a gente precisa é saber, é obrigação, isso faz parte do trabalho de imunizações, monitorar a confiança para poder agir. Vamos lembrar... Então, chamar essas pessoas, desculpa interrompê-la, essas Exato. pessoas que perderam, que esqueceram a segunda dose, isso está no DataSUS, né? Então, hoje, os postos de vacinação, a Secretaria de Saúde tem condição de chamar a pessoa, olha, você precisa voltar para tomar a segunda dose. É possível. A busca ativa, né, dessas pessoas. Exatamente. Ou deveria, né? Ou deveria ter esses dados. Então, a gente também tem esse problema. E, assim, teve falta de vacina. Como é que está funcionando em todos os municípios? Então, no domingo ou na sexta, você recebe o cronograma da semana que vem. E aí é segunda com 57, terça com 56, quarta com 50, e vai assim. Será que todo mundo fica sabendo disso? Aí eu olho, uma amiga me diz, Isabela, você tinha que ter tomado ontem. E eu não sabia. Aí eu vou lá, seu dia era ontem. Então, gente, não dá. Tem que ficar atento nisso. Eu queria perguntar para você, doutora Isabela, a gente começou aqui te perguntar sobre a questão da gripe, que causa muita confusão aí, né? Porque a gripe, no ano passado, a gente teve a campanha da gripe, foi logo ali no início, né, da pandemia do coronavírus, e as pessoas reforçaram muito a vacina da gripe, mas esse ano eu não sei se a coisa está sendo assim, as pessoas estão preocupadas de tomar as duas vacinas ao mesmo tempo e está tendo pouca informação, a gente percebe, a esse respeito. Eu queria que a senhora comentasse para a gente aqui como é que ocorre o impacto da gripe na pessoa, principalmente na pessoa maior de 60 anos, que é o nosso principal público na ABI também, e a importância dessa vacinação. Ela pode, no caso uma gripe, ela pode aumentar o risco de um quadro de síndrome respiratória aguda grave, que é a síndrome que está presente na maior parte dos casos graves de Covid, não é isso? Queria que a senhora explicasse para a gente essa questão, como é que a gripe pode comprometer ainda mais a saúde da pessoa, principalmente acima dos 60 anos, e pode, de repente, até representar um risco a mais para a Covid, né? O que move o ser humano a buscar uma prevenção, e no caso aqui, buscar uma vacina, é a percepção de risco, é temer a doença. A gente faz uma brincadeira assim, brasileiro gosta de vacinar quando falta vacina, gosta de vacina que falta. Quando a gente teve febre amarela, era para ter 100% da população vacinada, começa o surto, falta vacina, briga nas filas. No ano que falta influenza, briga nas filas, e por aí vai. Então, assim, a influenza, ela continua um problema no mundo inteiro. A gripe, né, que a gente chama de influenza, ela causa sintomas muito similares à grande maioria dos casos, né, da Covid-19. Então, isso impacta, no primeiro momento, assim, com a menor gravidade, impacta no absenteísmo. Meu filho não vai poder ir para a escola porque está com quadro sintomático e a gente, né, tem que considerar que pode ser Covid, então não vai sair de casa. Os pais vão ser considerados contactantes próximos, vão ter que ficar em casa, ou vice-versa, o pai tem um sintoma, não vai poder trabalhar. Então, isso tem um impacto muito grande. Só para criança, a gripe aumenta em 50% a 100%, dependendo do ano, o número de visitas para emergência. Para idoso, também. Para o idoso, dos óbitos que a gente tem por gripe anualmente, 60% acontecem em idosos.
E, além disso, esse grupo, que todo mundo já conhece a palavra comorbidade, e o grupo de idosos, são aqueles que vão ter síndrome respiratória aguda grave também pela influenza, que vão precisar de ser hospitalizados, que vão precisar de UTI e que vão precisar de ventilação mecânica. E a gente não está precisando de nenhuma concorrência, né, de duas infecções potencialmente graves na nossa estrutura de saúde, que está no seu limite. Então, influenza é uma doença grave, inclusive para criança. A gente está vacinando criança agora. A cobertura vacinal para criança e gestante, o ano passado, foi na casa dos 60% a 70%. Para idoso, profissional da saúde e as pessoas com comorbidade, foi maior que 100%, coisa que só o Brasil consegue. Maior que 100%. Por quê? Percepção de risco. Essas pessoas entendem que correm risco. Os pais de crianças e as gestantes ainda não. Sim, isso é muito importante, a gente avaliar isso. Eu não tinha esse dado, muito interessante. Sim, Fê. Doutora, e qual o intervalo, então, o intervalo ideal para a vacina da gripe e a vacina da Covid-19? Para simplificar, você pode tomar a vacina da gripe 14 dias antes de tomar a primeira dose de qualquer uma das vacinas. Você pode tomar a primeira ou a segunda dose, você pode tomar a influenza 2 semanas depois da segunda dose da Coronavac, são os 14 dias. E em relação à AstraZeneca, você pode tomar 14 dias antes de qualquer uma das 2 doses ou 14 dias depois de qualquer uma das doses. Doutora Lúcia, eu queria te perguntar aqui com relação aos grupos prioritários, né? Hoje sabemos que existe uma lista aí, parece que saiu uma nova lista também aí dos grupos prioritários para vacinação. Todo mundo também quer entrar como prioridade, né? Porque se você for considerar, tem muitos profissionais que enfrentam risco, inclusive os profissionais de imprensa também, né? Mas não há doses disponíveis para todos. Quem deve, nesse momento, entrar na prioridade? A senhora concorda com o que está aí na lista? E ainda estamos, pelo visto, muito aquém de conquistar a chamada imunidade de rebanho, né? Nós estamos ainda muito aquém de ter essa imunidade de rebanho e a gente nem deve, enfim, aguardar que todos peguem Covid para adquirirmos essa imunidade de rebanho. Essa teoria ela não funciona, porque isso causaria inúmeras e milhares e milhões de mortes, né? Então, a gente tem que ter essa imunidade de rebanho oriunda das vacinas, né? E o que o governo, o Ministério da Saúde está revendo é essa questão dos grupos prioritários para receber a vacina. Então, a partir do próximo mês, a vacinação estará disponível para pessoas que apresentam doenças pré-existentes, como, por exemplo, pressão alta, diabetes, síndrome de Down, HIV, que são grupos de risco, né? São pessoas que podem evoluir para a forma mais grave da doença. Eu concordo com esse critério, porque o que a gente tem que observar é o seguinte: quem fica pior durante uma infecção de Covid são justamente essas pessoas mais vulneráveis, essas pessoas que já têm um quadro, um histórico, né, de doença pré-existente. Pressão alta e diabetes é um risco altíssimo para a Covid-19. Então, eu acho que estou de acordo com essa seleção de grupos prioritários, e aí você começa, né, a ter outras classes também querendo participar desse grupo prioritário, como imprensa, como empresários, né? A questão de algumas empresas de segurança querendo também, eu preciso vacinar meus funcionários. Existem esses grupos que devem ser estudados por um comitê de cientistas e epidemiologistas, entender o que está acontecendo também no resto do mundo, observando qual que é a seleção e o critério de seleção para esses grupos prioritários, mas, no meu entendimento, as pessoas que têm essa condição de doença pré-existente devem receber as vacinas prioritariamente. Certo. Doutora Isabela, quer complementar alguma coisa com relação a essa questão dos grupos prioritários? Ou a senhora defende a inclusão de algum grupo? Eu acho que sim.
todos nós queremos incluir todos os grupos, aliás, toda a população. Mas, infelizmente, não há vacina no mundo, não é no Brasil, não há vacina no mundo. Então, quando a gente escolhe o grupo de risco para a influenza, ninguém reclama, porque ninguém se vê de risco para a influenza. E a influenza é de risco para qualquer pessoa. Qualquer pessoa pode morrer, pode hospitalizar por gripe, mas é raro. Numa pandemia, o número de casos que a gente tem torna essas exceções muita gente. Qualquer coisa com esse número de casos que a gente tem é muita coisa. Escolha de Sofia, que eu estou chamando, porque todo mundo é importante, né, Lúcia? Mas são as pessoas com comorbidade, as idosas que morrem mais. Agora não, porque elas tomaram a vacina, gente. E mais, essa também é uma coisa que muita gente está falando, não deveria, então, vacinar os jovens, porque eles andam na rua, e aí eles têm muito maior chance, né, de se infectar, e não vacinar os idosos. Vamos lá. A vacina não protege, não evita que você transmita. Eu vou vacinar todos os jovens e vão entender que, posso tudo, e vão para casa, visitar seu pai, sua avó, seu idoso, atender um idoso, e vão transmitir para eles. Então, eu não vou conseguir essa proteção coletiva vacinando os jovens hoje, deixando os adultos não vacinados, as pessoas vão continuar morrendo. Então, isso é um fator. Tem um país, agora eu estou com Filipinas na cabeça. É Indonésia. Indonésia. Ela vacinou jovens ao invés de idosos. Né? Você já viu o tamanho da população da Indonésia? Será que a gente tem vacina aqui para vacinar 80% da população adulta e aí não vacinar o idoso? E vamos ver o que vai acontecer na Indonésia, né? Vamos esperar. Exatamente. Por isso que eu falo, a gente tem que observar o que está acontecendo no resto do mundo, os critérios que os outros países têm adotado e, principalmente, se espelhar nos países que tiveram uma resposta boa das vacinas, em relação a uma resposta boa da pandemia, porque nós estamos aí na iminência desse surto, dessa pandemia, nós estamos aprendendo ainda com a doença, né? Então, assim, não, mas a gente deve vacinar as pessoas que saem mais, os trabalhadores que vão para a rua, que se expõem. Eu escuto muito isso, né? Não, porque o idoso fica em casa, ele não sai, ele não se expõe, então, teoricamente, não teria que tomar vacina. Espera lá, mas quem morre mais? Quem tem a chance maior e risco de morte? É o idoso. Então, a gente tem que vacinar primeiro os idosos. Isso é uma regra mundial, né? Sim. Fala para mim, que idoso é esse que as pessoas estão falando? Idoso é o que mais sai na rua. Ele não aguenta ficar em casa. Então, mas aí é que tá, cada um quer puxar a sardinha para o seu lado, né? Todo mundo é grupo prioritário, todo mundo quer receber as vacinas, é fato, mas nós temos que entender o mecanismo da doença e saber quem morre mais e do que. São os idosos e quem tem doenças pré-existentes, diabetes, pressão alta, sim, devem estar incluídos. As grávidas, né? Pacientes com HIV que têm uma imunidade baixa também é um grupo que deve ser prioritário, né? Que são mais susceptíveis e que podem evoluir para o quadro grave. Então, a gente tem que proteger esses grupos. Eu acredito nessa teoria. Doutora Lúcia, eu queria complementar aqui a minha pergunta, quando a gente falou da imunidade de rebanho. A gente precisa vacinar ao menos 70% da população para voltarmos a uma vida normal ou a vida nunca mais será normal depois da Covid? Temos vacinas novas para novas cepas todos os anos, assim como acontece com a gripe? Olha, eu acredito que a gente vai chegar nesse patamar de imunidade de rebanho em 70%, isso vai demorar um pouco, ainda mais com essa questão de falta de vacinas, que não é só no Brasil, é uma questão, é um problema mundial, mas eu acredito que até o ano que vem a gente tem essa imunidade de rebanho vacinal, vamos dizer assim, e
nós nunca teremos a nossa vida normal de volta, porque a gente observa o aparecimento de novas variantes a todo instante. Agora mesmo na Índia, a Índia teve aí recorde de mortes e de casos, né, nos últimos dias, e lá apareceu uma variante com dupla mutação. Quer dizer, a gente ainda tem que entender o que essa variante representa de risco, inclusive com as vacinas hoje já disponíveis no Brasil e no mundo, né? E até entender para saber se novas variantes podem surgir ou não. Quer dizer, a gente vai ter que estar em estado de alerta e utilizando as medidas preventivas, uso de máscara e distanciamento, por muito tempo, até que essa situação esteja sob controle. Porque, infelizmente, a gente observa que essas variantes, elas é que vão determinar se nós estaremos seguros ou não. O que a gente está vivendo agora é uma ascensão de número de casos de pessoas, de jovens acometidas, até por essa questão da variante P1 aqui no Brasil, que até então era mais idosos, que eram mais acometidos. Agora a gente já tem um cenário diferente. Então, o que será que vai acontecer lá na frente, né? O que tem que acontecer é que esse processo de vacinação ele tem que ser mais rápido. Isso não está acontecendo por falta de vacinas, né? Porque se a gente imunizar a população mais rápida, maior a chance da gente ter essa proteção garantida para todo mundo, inclusive frente a essas variantes. E, obviamente, que as vacinas de Oxford e a de AstraZeneca, que estão sendo administradas no Brasil, já tem estudos mostrando que elas, na realidade, são protetoras e conferem proteção contra essas variantes já detectadas aqui no Brasil e no mundo. Isso é uma grande notícia. E nós hoje a ciência está muito avançada, e a gente sabe que essas plataformas vacinais, elas são muito fáceis de serem adaptadas. Então, se existe, por exemplo, uma mutação ou um aparecimento de uma nova variante em determinado local e determinado país, hoje é possível você adaptar a plataforma vacinal incluindo essas novas variantes do vírus, né? E a própria AstraZeneca já está produzindo vacinas contra essas variantes que já foram detectadas em diversos países, inclusive aqui no Brasil. Então, graças a Deus, a resposta da ciência hoje ela é muito rápida, graças a todo ao conhecimento científico e tecnológico do Brasil e do mundo. Aqui a gente tem no Brasil também cientistas renomados, trabalhando com muito afinco na questão das vacinas controladas, mas a normalidade, tão cedo, a gente não vai voltar. Doutoras, queira ou não queira, a vacina domina o nosso programa. A autonomia que o STF, né, deu para os estados e municípios teve o lado bom de saírem na frente em relação ao negacionismo inicial do governo federal, mas também em certos municípios causou um descontrole, no caso até de cidades que gastaram tudo na primeira dose, não planejaram e ficaram sem vacina para dar a segunda dose no tempo certo. Vocês acreditam que essa falta de gestão, de centralização, né, federal, vamos dizer assim, no planejamento das vacinas, tenha prejudicado todo esse decorrer da vacinação até agora? Não tenho a menor dúvida. Isso aí está sendo, assim, isso não era para ter sido flexibilizado. Essa parte nada tem a ver com negacionismo. Quando a gente fala de negacionismo, está falando de lockdown, estamos falando de usar máscara, enfim, não vou entrar nessa discussão. Agora, a vacinação no Brasil dá certo porque ela é centralizada. E, assim, isso está gerando, como você disse, municípios que decidiram não guardar a segunda dose. Mas o maior problema que está gerando é insegurança, mais desinformação, maior risco de erro, e isso que a gente está lá de preocupado. Então, assim, não tanta coisa para flexibilizar ou dar mais poder para o município, mas, assim, esse poder do município ele não é real, né? O Programa Nacional de Imunizações, quando fica sabendo que o município vai vacinar tudo e qualquer coisa, independente, porque isso é político, infelizmente, né? É aquele que vai lá
e diz que agora todo mundo pode vacinar. A vacina é do Programa Nacional de Imunizações. O município não pode fazer o que quiser com ela. Tem que seguir as regras do PNI. Mas está muito confuso. O que a gente observa é que é uma falta do governo federal de um posicionamento, inclusive no planejamento estratégico de compra de vacinas, né, da Pfizer, da Moderna, e o nosso cardápio vacinal hoje está muito restrito, e nós estamos aí à mercê dessas outras vacinas chegarem no Brasil, para a gente poder ter um número de vacinas, vamos dizer, razoável para vacinar os brasileiros. Então, essa falta de comunicação do governo federal, uma pessoa que vá nas redes, na televisão, nas redes sociais, e que informe a população, que tem um planejamento, eu acho que está faltando e a gente está sentindo, a gente vem observando no Brasil. Doutora Lúcia, eu queria complementar aqui com relação ao que o senhor está falando, te fazendo uma pergunta, né? Diante disso, né, a gente está vendo que, né, até hoje não existiu, muito bem lembrado, né, não existiu até hoje uma campanha educacional, né, orientando a população de forma adequada sobre o risco, né, do coronavírus e tudo mais. Sabemos todos disso desde o início. Nós tivemos aí infelizmente, o presidente da República, ele não deu um bom exemplo, sempre descredibilizando a ciência, descredibilizando o trabalho, né, feito aí pelos médicos, enfim, e confundindo a população. Agora a gente tem, né, o quarto ministro da Saúde, em meio à crise, ele diz que a meta é vacinar 1 milhão de pessoas por dia. Né? O Brasil já foi reconhecido mundialmente como uma referência no seu programa de imunização, o Programa Nacional de Imunização, PNI. Né? Afinal, dá para a gente vacinar? Na realidade que a gente está vivendo hoje, com essa descoordenação, né, que existe no país em relação a isso, dá para a gente vacinar hoje 1 milhão de pessoas por dia, e isso seria suficiente para a gente alcançar as metas que a gente precisa, dada a grandiosidade da nossa população e as características de um país tão diverso, né, tão continental como o nosso? Então, olha, o Brasil tem condição de imunizar 1 milhão de pessoas por dia, sim. Nós temos o maior programa nacional de imunização do mundo. O Brasil é referência nessa questão de vacinação, né? Nós temos 36 mil postos de vacinação espalhados pelo Brasil, só que hoje nós estamos vacinando 420 mil, né? Só que se a gente vacinar 1 milhão por dia, as doses vão acabar em 15 dias, as doses das vacinas. Então, nós temos condição, mas não temos as vacinas. E isso é resultado do quê? De uma conduta errônea desde o ano passado com as indústrias farmacêuticas em relação aos contratos firmados para chegarem essas vacinas aqui para o Brasil, né? Porque você vê Israel, por exemplo, e Canadá e outros países, Estados Unidos, que conseguiram fazer uma programação de vacinas, hoje já estão vacinando nessa proporção. Israel hoje já voltou à normalidade, a economia já está rodando, as pessoas já estão tendo a sua vida normal, trabalhando, indo a restaurantes, e nós, infelizmente, estamos pagando um preço muito alto por conta dessa descoordenação, dessa falta de organização em relação à chegada dessas vacinas aqui no Brasil. Infelizmente, é uma situação muito triste. O Brasil ele tem condição de vacinar muito mais do que está vacinando hoje, mas nós não temos vacinas disponíveis. Isabela? Então, o público, o grupo prioritário, né, todas as fases para a Covid é o mesmo, basicamente, que o da influenza, que está aí em cerca de 80 milhões de pessoas. E o Brasil vacina essas 80 milhões de pessoas todo ano contra a gripe em 2, 3 meses. Então, claro que a gente pode. Agora, 1 milhão por dia, 80 milhões divididos por 1 milhão dá 80 dias. Não vai acontecer dessa maneira, porque não temos a vacina
disponível, como a Lúcia falou, como a gente tem a da gripe. E aí é que vem essa confusão toda de cada um fazendo de um jeito, guardando ou não guardando a segunda dose, incluindo mais grupos com pressão pública. É isso que está acontecendo. Não é, por avaliação técnica. Então, a gente está vendo grupos lá na frente sendo priorizados antes, a comorbidade ficando lá para trás por pressão pública. É verdade. Falta de planejamento, né? A gente está pagando preço por um planejamento total, um negacionismo do nosso representante federal, né? Que eu acho que deveria ser exemplo, devia ter na televisão, mostrar que está sendo vacinado, orientar a população. Isso a gente não vê. A gente vê que os outros países fizeram isso, o Reino Unido, Israel, todos os presidentes foram na televisão se mostrando que a vacinação é importante, orientando a população a se vacinarem. A gente não vê isso, né? Então, infelizmente... Vale dizer, Lúcia, que nas pesquisas sobre confiança em vacina, hesitação em vacinal, na América Latina e no Brasil, um dos fatores, aliás, o principal fator, existem 3 fatores importantes que fazem a população aderir. Confiança nas autoridades públicas. É muito forte isso no nosso país. Confiança na estrutura de saúde e nos profissionais da saúde. E isso, agora, nesse momento, é o que a Lúcia disse. A gente não tem as autoridades fazendo o seu papel de pai, de quem diz, olha, eu estou aqui, fica tranquilo que eu planejei tudo. Não, a gente tem uma brigalhada, uma confusão. É uma politização, né, Isabela? É uma desgraceira, Lúcia. Essa situação para, né, para ser uso próprio, né? Enfim. Inclusive, na introdução de grupos que não estavam previstos agora. Não dá para entender. Então, quando eu vejo que os professores foram antecipados, por que não vai antecipar gestantes, que morrem muito mais que professor? Por que não vai botar? Aí não vai dar certo. Alguém tem que estar no comando, alguém tem que dirigir a carroça, né? Doutora, em relação a essa confusão toda, né, que foi abordada aí, no início da pandemia, logo depois do início, as informações, a falta de credibilidade nas informações oficiais fez até com que as empresas de comunicação criassem um consórcio em relação à vacinação e a toda a questão do Covid para informar melhor a população. A senhora acha que, se não fosse esse consórcio, tem muita gente que acredita nisso, se não fosse esse consórcio, essas 400 mil pessoas mortas hoje poderiam estar numa informação desacreditada de 10 mil, 30 mil pessoas, porque a tendência lá no início era mais ou menos essa. O que a senhora tem a dizer? Foi bom? O consórcio de informação foi bom? Certamente o consórcio foi bom, porque a gente tem ali a rapidez de acesso à informação. Mas, se não existisse o consórcio, a gente não teria essa visibilidade diariamente, etc. E tal. Isso fica, inclusive, mais simples para a população receber essa informação. Mas não ia dar para botar essas mortes, esses casos debaixo do tapete, não. Haja tapete. Não existe. Então, assim, a gente está bastante preocupado, não está, Lúcia? A gente realmente está bastante preocupado com a falsa impressão da população que se flexibilizou, então está tudo tranquilo. Não adianta o consórcio dizer que morreram 5 mil pessoas num dia, que não chegamos nisso ainda, mas porque o que eu estou vendo na rua é isso aí, está tudo aberto, tem casa de festa aberta. Por que eu não posso fazer uma festa se casa de festa está aberta? Eu não posso. E aí? Então, eu acho que falta informação. Tem que ter um representante do Ministério da Saúde indo diariamente na televisão, informar a população, com um comitê de médicos e cientistas brasileiros
epidemiologistas renomados que entendem da questão da pandemia e que possam dar uma assessoria mais assertiva. Então, eu acho que falta informação. As pessoas estão com essa insegurança porque não existe um representante nem do Ministério da Saúde, nem do governo federal que forneça informações fidedignas. O que a gente vê é esse espalhamento de informações, essa troca de ministro a todo tempo. Quer dizer, isso causa nas pessoas insegurança. Então, assim, o que a gente tem que fazer hoje é se vacinar, né? Isso é palavra de ordem para a gente conseguir garantir a vida, né? Verdade. Mas isso está acontecendo, infelizmente, está acontecendo no Brasil, né? Olha, gente, vale dizer, só a última palavra, vale dizer o seguinte: o consórcio de vocês é fantástico. A presença das mídias jornalistas na informação. Nossa, a gente dá 10 entrevistas num dia. Então, esse espaço é muito legal, é muito bom. É importante. Mas não substitui a comunicação das autoridades públicas. E exatamente. Hoje, além do negacionismo em relação à doença, existe o negacionismo em relação à imprensa. Então, assim, verdade. Então, a imprensa tem que ficar caçando informação, inclusive de cientistas, de médicos, para poder orientar a população. Quer dizer, o fim da picada. Quer dizer, o governo federal, o Ministério da Saúde devia ter esse papel. E não faz, ele não faz. É informação de interesse público, né? Na verdade, a gente está fazendo um papel, muitas vezes, de quase que um órgão oficial de comunicação, né, correta. E mesmo assim a gente recebe muitos ataques. Gente, o nosso papo está maravilhoso. A gente tem aqui mais uma lista de outras questões, perguntas que a gente recebeu, que a gente gostaria de fazer para vocês, mas a gente já vai ter que encerrar a nossa live. Eu queria ver, porque a gente em seguida vai ter uma outra live da ABI, a gente queria saber com vocês, enfim, a gente está entrando nesse assunto, como eu queria perguntar para vocês duas, né? Que eu não sei se o Kleber tem mais alguma outra questão para ele apresentar aqui, mas como combater essa praga das fake news que tem descredibilizado as vacinas no Brasil, né? Qual o papel da imprensa para reverter esse quadro de desconfiança da população diante das vacinas em meio a tanta fake news, né? Bom, de novo a gente vai cair. De novo, a gente cai na questão da comunicação das autoridades públicas, porque fake news se combate com comunicação empática, comunicação que antecede o problema. E a gente não tem comunicação nenhuma. E quando tem, é para explicar o problema, pedir desculpa e tentar dar uma calmaria na pessoa. Então, assim, fake news não é o nosso maior problema no país. Eu falo isso, trabalho com isso, estou em várias organizações trabalhando. Fake news é um problema, sim, mas não é o maior problema que o Brasil. Falta de comunicação, falta de confiança nas autoridades, falta disso, falta daquilo, é o nosso maior problema. Eu dou uma sugestão que as pessoas chequem a informação, e principalmente quem está dando a informação, a fonte da informação, né? O currículo da pessoa que está dando a informação, e procure sempre os órgãos federais, né? E sites onde tem informação científica comprovada, vá atrás dos trabalhos, se possível, dê uma lida, cheque o que foi lido antes de, enfim, tomar qualquer decisão. Eu acho que isso que é o mais importante, checar a fonte da informação. Eu queria, antes de encerrar, acho que o Kleber vai querer perguntar alguma coisa, mas eu tenho uma pergunta que eu não posso deixar de fazer para vocês. O Brasil é hoje o país que tem mais jornalistas morrendo de Covid, né? Segundo relatórios, várias pesquisas indicam o Brasil como o país onde mais jornalistas estão morrendo de Covid. Eu queria saber se vocês duas, né? Qual a opinião de vocês? Vocês são a favor de inserir os jornalistas, aqueles que estão realmente na linha de frente, né? Que estão lá, estão indo aos locais, estão tendo que se deslocar, porque evidentemente tem muitos jornalistas, assim como eu, que estamos trabalhando em home office. Mas esses que estão mais no risco, vocês são favoráveis a que sejam incluídos
numa eventual priorização da vacinação? De novo, todo mundo querendo entrar, eu entendo. Mas, assim, eu não tenho esse dado de que o jornalista no Brasil, no Brasil é o país onde morre mais jornalistas. No Brasil é o lugar onde morre mais gente. E aí tudo vai morrer mais. É proporcional. Quem tá mais? É o mais pobre, é o que tem menos acesso ao hospital, é o que tem menos acesso aos cuidados de saúde. Hoje, quem mais morre já foi feita uma pesquisa, enfim, a população mais pobre e a que não tem acesso à saúde. Isso é fato, não existe. O jornalista pode usar máscara, sabe usar máscara, tem informação para se proteger. O pobre, além de estar morrendo de fome, ele está morrendo muito mais da Covid, porque ele morre em casa, ele nem chega no hospital. Então, assim, gente, todo mundo está no nosso coração, tá, Lúcia? É verdade. Mas, o que fazer? A gente tem que olhar para os pobres e principalmente os negros, que foi feito um estudo agora, que a população negra é a que mais morre de Covid no Brasil. E todas as vidas importam, todas. Com certeza, doutora Lúcia. No nosso caso, do Brasil especificamente, e falando em fake news, talvez a nossa principal fake news seja a fake news oficial, que é a que vem do principal formador de opinião, o nosso presidente da República. Eu mesmo tenho muitos conhecidos que não vão tomar vacina e não querem tomar vacina, porque ouve o principal líder falar que é uma gripezinha, que não precisa de lockdown, que a vacina pode virar jacaré. Então, eu acho que a questão do fake news, a mais deprimente, a mais lamentável, é a fake news oficial. Mas, Kleber, ele não tem esse poder todo, não. O brasileiro não está fugindo de vacina. O brasileiro está brigando por vacina. O jornalista quer entrar, a grávida quer entrar, as pessoas estão atravessando fronteiras. Mas, infelizmente, doutora, tem um percentual... É baixo. É verdade. Então, assim, qual é o problema maior disso que você está dizendo? É a falta de vacina. Não é isso. As pessoas acreditam no que querem acreditar. E eu quero acreditar que não preciso usar máscara, eu quero acreditar que eu posso chamar os amigos em casa, eu quero acreditar nisso. Agora, ele pode falar contra a vacina quanto ele quiser. É bom? Não é. Mas dizer que o país deixando de vacinar, não é um tem percentual, esse poder. lamentável. Só tem o poder. É o percentual. E as pessoas têm que pensar assim. E uma coisa que a doutora Isabela falou é assim: não, eu já peguei Covid, eu estou livre, já tenho imunidade, já fui vacinado, eu vou poder sair, vou poder ir ao shopping. Não é verdade. Brasileiro. A infecção, ela é pequena, é mínima, 7%. Hoje foi feito um mega estudo no Reino Unido falando de reinfecção. Então, essa história que você já pegou, que você já foi vacinado e está livre, não é verdade. Você tem que continuar se cuidando, fazendo uso de máscara, mantendo distanciamento. São pessoas que tomaram vacinas a vida toda. E agora... Exatamente. São milhões de pessoas, 7%. São milhões de pessoas. Estão tomando vacina, um chip. Estão tomando vacina escondida, as pessoas só acreditam naquilo. É isso que eu ia falar aqui, doutora. Parece que a Covid veio para fazer com que as pessoas voltem a acreditar na ciência, né? Na importância da vacina que estava perdida, né? Ultimamente. Desde que o mundo é mundo, 4 a 5% dos brasileiros, antes de Covid, são aqueles que dizem eu não quero vacinar. Na última pesquisa sobre quem tinha intenção de vacinar contra a Covid, era lá, 4, 5% dizia que não. Então, assim, o que eu quero é badalar. Tem que vacinar e tem que tomar as vacinas. Essa história, olha, não peguei até agora, eu sou super imune, até foi registrado um caso de uma pessoa que tem um super alto anticorpo, super anticorpos, né? Mas tome cuidado, porque aí a gente não conhece tudo sobre essa doença,
Por isso que tem que se manter ainda os cuidados de distanciamento. Isso aí é o sinônimo do perfil de atleta? A gente conhece. Pois exatamente. Então, eu tenho uma imunidade boa, nada disso protege. Cuidado. Nada. Não é só da Covid, não protege de nada. Ter uma imunidade boa, as pessoas não conseguem entender o que é ter uma imunidade boa. É verdade. Gente, olha, o papo maravilhoso. Eu queria agradecer muito a vocês duas por terem aceitado o nosso convite de estarem aqui hoje. A gente, infelizmente, vai ter mesmo que encerrar. Eu queria agradecer a vocês, agradecer ao Kleiber, que também está aqui ajudando a gente, né, nesse bate-papo tão maravilhoso. Vocês duas são incríveis, são maravilhosas. A gente aprendeu bastante aqui, né? Então, eu quero agradecer a quem for assistir essa live, a quem estiver aí acompanhando o nosso canal do YouTube, não deixem de se inscrever lá no canal do YouTube da ABI, né? E não se esqueça que vivemos o pior momento aí da pandemia no nosso país. Manter distanciamento, usar máscara, higienizar sempre as mãos, vacina, sim, sempre que possível, estamos lá, vamos esperar a nossa vez e vamos chegar lá e vamos também ser vacinados, enfim, e cuidar de si, cuidar dos seus, né? Muito obrigada a todos. Obrigada, doutora. Tchau, gente. Tchau, gente. Tchau. Obrigada. Tchau, Tchau, gente. Até o nosso próximo encontro.